Boa noite, pessoal. Estou aqui para apresentar um trabalho de processamento digital de sinais que consiste na projeção de um filtro FIR pelo método da amostragem da frequência. Então foi utilizado o software Python, para fazer a parte de script, toda a programação, os cálculos de transformada de Fourier, plotagem dos gráficos, calcular os coeficientes do filtro e realizar a filtragem. Foi fornecido um arquivo no formato TXT que continha as amostras de um sinal de um eletrocardiograma. Então aqui abrimos essa função load e armazenamos essas amostras em um vetor X. Logo em seguida, demos um comando plot e obtivemos aqui o gráfico original do eletrocardiograma. Logo em seguida foi calculado a transformada de Fourier desse sinal para podermos fazer a análise. Como vocês podem ver, aqui está o gráfico no domínio da frequência. Como isso aqui é um sinal de um eletrocardiograma, considerando que uma pessoa tem 50 a 80 batimentos por minuto, calculamos que a frequência máxima para esse sinal, frequência de corte, é 20 Hz. Ou seja, a frequência que for maior que 20 Hz nesse gráfico é um ruído e é o que precisa ser eliminado através da filtragem. Então, para isso, projetar um filtro passo abaixo. Bom, minha função nesse trabalho é apresentar o filtro, a construção do filtro em si, e utilizar ele no nosso sinal para apresentar a melhor qualidade do filtro, a solução para o nosso problema. Então, depois que plotamos o gráfico na função do tempo, nós temos que definir o filtro. Essa função def first de C e HK, elas são, o C é o número total dos coeficientes e o HK é a frequência, que vai de 0 até M, que o M é igual a C menos 1 dividido por 2. Então nós definimos esses dois parâmetros aqui e fizemos um for. Um sobre o float de C, que é o conflitante de C, vezes o HK de 0, mais 2, 1, e fizemos essa fórmula aqui, essa é a fórmula definida, e retornamos o valor de B. Esse aqui é o filtro em si. Depois que nós fizemos isso, nós vamos pegar a frequência que nos foi dada pelo problema, que é de 550 Hz, e vamos definir o H1. Como é que nós definimos esse H1? Nós vamos, dependendo do nível, da quantidade de amostras dos nossos filtros. No nosso caso, nós utilizamos 80 amostras, então esse H1 ele tem que ser a metade do 80 mais 1. Então aqui tem que ter 41 amostras. E a questão, por que nós fazemos essa divisão? Nós pegamos o nosso sinal e dividimos em vários pontos. Os pontos, assim, para verificar como é que está se comportando aquela função estranha. Então, como o nosso filtro é um passa-baixa, o nosso sinal, aqui em cima, ele tem que aceitar, aqui no início ele tem que aceitar o sinal que vai passar, o nosso sinal é até 20 Hz, nós estamos considerando um sinal de 0 a 225. Então, o 225 dividido por 40 é aqui que o nosso sinal está. E o restante, para nós, é tudo ruído. Então, assim, o que isso significa? Para nós montarmos o filtro, nós temos que entender como é que o sinal funciona. Se você vai pegar o sinal de um ECG, você tem que entender o sinal do ECG. O que é aquilo? O que é a sístole? O que é a diástole? Qual é a função de cada coisa? Depois, nós vamos definir o F1 aqui para tirar o sinal de 0 a 2π e colocar ele de menos π a π. Nós vamos deslocar ele para uma melhor visualização. E aqui no H1, nós vamos definir que é o B1
vezes uma amostra, vezes esse 1 ele tem que estar aí automaticamente, e o 512, que é o número de amostras que nós temos no total. Feito isso aí, e aqui há algumas coisas que nós colocamos de substituir no gráfico, e rodando o filtro, nós vamos ter aqui o nosso filtro construído, aqui, beleza? Então aqui está certinho, está construído. E o que falta agora é nós rodarmos o nosso sinal nesse filtro, né? Então, para rodarmos esse sinal, nós vamos pegar o B1, que é o nosso filtro, pegar esse número 1, ele sempre vai ser 1 aqui, e o X, que é o nosso sinal no tempo. E vamos rodar o gráfico, certo? Rodando o gráfico, e de acordo com as referências que nós fizemos aqui, aí podemos dizer que o gráfico foi totalmente, né, totalmente filtrado, né? Aqui é um sinal, é o sinal em si do ECG, como ele funciona, né? Ele dá aquela contração, depois dá o disparo, e depois acontece a diástole, né? Então, esse processo de contração e descontração do coração. E aí nós podemos entregar para o nosso cliente. Então, assim, esse filtro em si ele não é difícil de fazer, porém o complicado do programa é você entender como que funciona o seu sinal. Então é isso, eu agradeço ao professor, eu agradeço pela paciência e pela boa vontade de ensinar a gente. E ficamos por aqui, então.